a Jesus que vinha para ele. Então não foi João que foi até Jesus. Jesus foi até João. Jesus foi à procura de João. Jesus foi na direção de João. Aleluia. E olha qual é a declaração de João. João declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a revelação que ele tem. Ele tem uma revelação na hora que ele olha para Jesus. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que ele está declarando. Mais tarde ele vai se contradizer nessa declaração. Aí você vai entender o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar. E este a favor de quem eu disse: após mim, é este a favor de quem eu disse. Ele está dizendo: é esse quem eu disse, que após mim vem o varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Essa declaração de João não dá para entender, porque João e Jesus são primos. Então como que ele não se conhecia? Aqui João está dizendo num nível espiritual. Ele não está falando uma palavra carnal. Ele está dizendo: eu não o conhecia, porque João conhecia ele como primo, mas não conhecia ele como Messias. Por isso que João diz: eu não o conhecia. E aí João vai declarar: eu não o conhecia. Não o conhecia como Messias. Ele diz: eu mesmo não o conhecia. Mas a fim, olha, agora ele vai dizer o porquê. O porquê que João está batizando. Ele mesmo declara da própria boca. Olha só. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Por que João batizava? João batizava com água para que fosse manifesto a Israel. Aleluia! O Messias fosse manifesto a Israel. O motivo, é isso que eu estou querendo te explicar. O motivo de João batizar, ele mesmo declara, segundo a profecia de Jeremias, Daniel, de Isaías, todas essas profecias diziam a mesma coisa. E agora João também declara com a própria boca, para que fosse manifesto a Israel. Por isso eu vim batizando com água, para que o Cristo fosse revelado, para que o Cristo viesse a aparecer. E olha só o que acontece com isso. Aleluia. Ele diz por que ele veio. Ele disse: por isso que eu vim. Por isso eu vim batizando com água, para que ele fosse manifesto a Israel, para que ele fosse manifesto ao povo, para que o povo conhecesse Cristo, para que ele anunciasse Cristo, para que ele revelasse Cristo. Mas João vai fugir desse propósito. Talvez você não esteja entendendo ainda, mas nós vamos entender. Amém? Olha só, continuando. Olha o testemunho de João. O testemunho de João foi esse. Olha o que a Bíblia diz no versículo 32. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. O que ele diz? Preste atenção, o que ele diz? Eu não o conhecia. Ele conhecia o primo, mas não conhecia o Messias. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou, a batizar com água, me disse. Quem disse? Deus disse para João. Deus fala para João e ele declara aqui nas Escrituras: porém aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O sinal para João que ele encontrou o Messias era ver o Espírito descer do céu e repousar sobre ele. Pois eu de fato, olha o que ele continua dizendo: eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha o que João diz: ele é o Filho de Deus. João testifica que ele é o Filho de Deus. Esse é o segundo dia. Nós temos o terceiro dia ainda. O terceiro dia no versículo 35.
Agora nós vamos conseguir desvendar aquilo que eu estou querendo dizer. Por que João Batista perdeu a cabeça? Talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Por que João Batista perdeu a cabeça? Ele não precisava perder a cabeça. Ele perdeu a cabeça porque ele quis medir força, mas daí você vai entender agora. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 discípulos. Vendo Jesus passar, disse, olha só, disse, eis o Cordeiro de Deus. A primeira vez que João anuncia Jesus, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vez já não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora já é só o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo ele dizer isso, seguiram Jesus. Sabe por quê? Porque João Batista ensinou o certo. Ele ensinou os discípulos a fazer o certo. Por isso que os discípulos seguem a Jesus. E ele não segue, ele fica. Porque aquele tipo de gente que ensina, mas ele não faz. Ele mostra o caminho, mas ele não vai pelo caminho. Então é isso que João faz agora. Ele ensina o caminho, mas ele não vai pelo caminho. Porque João Batista fica e os seus discípulos, eles seguem a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, lhe disse, que buscai? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, onde moras? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus. Então eu quero te dizer aqui o que aconteceu. Aqui João Batista, ele quando eu falo que o maior agente da desonra é a aproximação, sabe, aquela pessoa que sabe que tu é pastor, ele vê o prédio, ele vê a igreja, ele vê os obreiros, ele vê todo o trabalho, ele vê a mensagem, ele vê a pregação, ele vê a oração, mas ele chega em ti e te chamou, irmão, sabe? Então, é aqueles que te olham e não reconhecem, eles não querem reconhecer. É isso que João Batista fez. Ele sabia qual era a missão dele, ele declarou com a própria boca a sua missão. A missão dele, qual era, pastor? Então, que eu não entendi. Era achar o Cristo. Por isso que ele batizava com água, para que fosse manifestado o Cristo a Israel. Ele declarou com a própria boca. Por que a primeira vez Jesus se apresenta a ele? Para que ele o conhecesse como mestre, como Messias, como Senhor. A segunda vez, Jesus já não se apresenta, Jesus passa. Porque na segunda vez, o coração de João já deveria de ter se voltado a Cristo e seguir ele, como os outros 2. Mas João Batista não segue, sabe por quê? Porque João Batista tinha uma reputação, porque João Batista se achava importante. João Batista não queria reconhecer o ministério de Jesus ainda. João Batista estava achando que ainda não era a hora dele parar, ele ainda deveria de continuar fazendo e ficando em evidência. Ele ainda quer continuar batizando, ele já cumpriu o seu ministério, agora o seu ministério seria seguir Jesus, era abrir o caminho para Jesus, era anunciar Jesus. É isso que as profecias dizem, é isso que ele confessa com a boca, é isso que ele fala que deveria de fazer um pouco antes, mas chega agora, na hora de fazer, isso me deixou abolado, porque chega na hora dele fazer isso, ele ensina bem, mas ele não faz, ele não segue Jesus. Então eu quero te dizer que ele não vai, porque pela importância que as pessoas tinham dado a ele, e talvez pela importância que ele mesmo ainda dava a ele, talvez pelo seu ego. Sabe o que eu quero te dizer? Que as pessoas que não reconhecem outras pessoas têm um ego muito gigante, sabe? Então ainda João Batista vai declarar e vai dizer, vamos dizer que nós dissemos muitas vezes, que ele diminua e que eu cresça. Mas na verdade Paulo vai falar o certo.
Sabe qual é o certo de se falar? Que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Porque quem diminui se levanta de novo. Ele, em primeiro instante, ele diminui e depois ele se levanta de novo, porque ele não se rende, porque ele não se dobra. Pastor, por que está falando tudo isso? Porque nós precisamos nos dobrar ao Senhor. Nós precisamos aprender a ter um pouco mais de reverência. Nós precisamos aprender a respeitar o teu irmão, dar honra ao teu irmão, para que no dia da tua honra, você também seja honrado. Não desonre os outros. João Batista aqui, por Jesus ser o seu primo, ele não dá crédito. Pela proximidade, ele não dá crédito. E aí Jesus, em certo momento, Jesus diz que o profeta não tem honra dentro da própria casa. É a coisa mais certa que tem, né? Que o profeta não tem honra dentro da própria casa. Os últimos a dar honra vai ser aqueles que te conhecem, aqueles dentro da tua casa, aqueles que conviveram contigo, que viveram contigo, aqueles que sabem quem tu é. Então é isso que acontece aqui nas Escrituras. Então João deveria de seguir a ele. João deveria de abrir mão de tudo e seguir a ele. O que acontece quando João não segue? João continua batizando. João ainda vai batizar. Ele volta a batizar. Ele começa a batizar e os seus discípulos e alguns dos judeus vão dizer a ele: olha, Jesus batiza mais pessoas do que você, João. E aí ele vai dizer, nesse momento que ele vai dizer que eu diminua e que ele cresça. E aí olha a terceira parte, vamos lá para ver. Que ele vai, é esse momento que ele vai dizer que ele diminua e que Jesus cresça. Olha só, lá em João 3. Olha o que acontece. Olha essa história aqui. João continua batizando. Lá em João 3, versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha só, presta atenção. Olha como a desonra vai crescendo no coração de João. Primeiro foi o Cordeiro de Deus, quem lembra? Nós lemos agora há pouco. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois foi só o Cordeiro de Deus. E agora ele é só um homem. Eu estou lendo aqui. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos fois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Viu o que ele está dizendo? Eu fui enviado como seu precursor. Precursor quem vai na frente. Eu fui enviado como seu precursor. Ele confessa o que ele deveria fazer, mas ele não está fazendo. O que tem a noiva é o noivo. Ó, ele está lavando as mãos. Está dizendo que tem a noiva é o noivo. Se vire. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo. Então ele está dizendo: eu estou contente apenas em ouvir a voz, eu não preciso estar convivendo junto. Se eu ouvir a voz de longe, está bom. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele está dizendo: eu já senti essa alegria uma vez, está tudo tranquilo, está tudo bem. Eu já senti, essa alegria já se cumpriu em mim. Aqui na verdade no rito judaico, numa cerimônia judaica, o noivo, o amigo do noivo é aquele que prepara o casamento do noivo, é aquele que anda na frente, é aquele que faz o preparativo. É que você entenda qual era o papel de João. Ele confessa o seu papel, mas ele não exerce. E tem entre nós muitas pessoas que sabem do seu papel, mas não exerce o seu papel. Fica empurrando para outros fazerem. Ele viu os seus discípulos indo fazer, mas ele não foi fazer. Ele sabe que ele precisa fazer, porque no íntimo a gente sabe, mas não faz. Então ele diz: quem tem um noivo é um noivo, e o amigo do noivo não se regozija na voz do noivo, porque essa alegria já se cumpriu em mim. Estou feliz, só em fazer essa parte tá bom, mas esse não era o papel dele. Ele não está cumprindo o seu ministério.
E assim, irmãos, não tem nada sem sentido aqui. E assim tem muitos não cumprindo seu ministério e dando desculpa. E sabe o que ele diz? Depois de chamar Jesus de homem, o homem, ele está dizendo o homem é qualquer homem, o homem, qualquer homem. Ele vai dizer, convém que ele cresça e eu diminua. Ele está dizendo, tudo bem que ele está crescendo lá, tudo bem que ele está batizando lá, tudo bem que ele está fazendo lá. E sem falar que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Então isso era para incomodar João. E aí ele vai dizer algo que às vezes a gente usa até como jargão dentro da igreja. Não é errado, pelo contrário, dentro daquilo, da nossa visão, daquilo que a gente inclui, dentro daquilo que a gente está falando, não é errado. O homem precisa diminuir diante de Deus, ele só não pode se levantar de novo. Aí é a palavra que ele vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas é como eu disse antes, o certo é como Paulo disse, convém. Paulo disse, não vivo mais eu, é Cristo vive em mim. É morrer, irmão, é morrer e não diminuir, é morrer. Morrer para si mesmo. João não morreu para si mesmo porque ele não quis seguir João. Ele foi continuar batizando e esse foi o motivo que ele acaba perdendo a cabeça. Porque se ele não para de batizar, Cristo ainda não foi revelado. Espero que você esteja entendendo essa volta que eu estou dando. Eu estou deixando tudo explicadinho para você entender. Se João não para de batizar, qual era a missão de João? Batizar para que o Cristo fosse revelado. Não era essa a missão de João? Não foi isso que foi profetizado? Não era isso que João deveria fazer? Não é isso que João confessa com a sua boca? Que ele batizava para que Cristo fosse revelado a Israel? E por que ele não para de batizar? Se ele não para de batizar, o povo não consegue acreditar que Jesus é Jesus. Então o ministério de Jesus não pode começar antes do ministério, que o ministério de João pare. Antes que o ministério de João se ajuntasse com o ministério de Jesus, somasse. Ei, nós não podemos ter um ministério paralelo ao ministério de Jesus. O nosso ministério precisa estar junto com o ministério de Jesus. Tudo aquilo que nós fizermos tem que estar ligado a Jesus, tem que ser na direção de Jesus. Ele pega uma outra direção, e quando a gente pega a outra direção, a gente acaba perdendo a cabeça. Então o ministério de João, infelizmente agora, tem que parar para que o ministério de Jesus possa começar. O ministério de Jesus só vai poder começar a hora que o ministério de João terminar. Então o ministério de Jesus tem que começar. O que acontece? João agora vai anunciar um pecado de Herodes, uma traição de Herodes. Herodes, ele encontra Herodias, e quando ele vai anunciar a traição de Herodes com o irmão, um ato de adultério de Herodes com a esposa do próprio irmão, ele vai anunciar esse adultério e ele é preso. Olha só, vamos ler lá em Mateus 14 para ficar mais claro aqui o que eu estou dizendo. Olha o que acontece com João por teimosia. Porque João, isso só vai acontecer porque João não larga tudo para seguir Jesus. Irmão, o que eu estou querendo te dizer? Essa mensagem está muito chata, pastor. Eu quero te dizer nessa noite, largue tudo para seguir Jesus. Você vai entender no final o que eu estou querendo dizer. João Batista acaba perdendo cabeça por medir força com Jesus. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque ele tinha matado ele. E por isso nele operam forças miraculosas. Era Jesus operando milagres e sobrenatural. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, o meteram no cárcere por causa de Herodias. João foi para o cárcere por causa de Herodias, porque ele não parou de batizar e porque ele não seguiu Jesus e ele continuou na mesma região. Ele foi teimoso. Quem era Herodias? Mulher de Filipe, seu irmão. Herodes Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la.
e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha-o como profeta. Então o povo considerava João. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias. Ela fez uma dança para Herodes. E Herodes, no dia natalício, no dia de seu aniversário, Herodes ficou tão faceiro com a bebida e com as músicas que Herodias manda sua filha dançar. Sua filha começa a dançar, ele se encanta pelaquela dança e ele diz: até a metade do meu reino eu te darei, aquilo que me pedires eu te darei. A filha de Herodias consulta sua mãe, a sua mãe é Herodias. Então a filha consulta a mãe e a mãe diz para ela: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Isso tudo está escrito aqui, tá bom? Na continuação, Herodes prometeu com juramento, lá no versículo 7, dar-lhe o que pedires. Então ela, instigada por sua mãe, disse, ó, o que eu falei, então ela, instigada por sua mãe, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento de que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem a cabeça de João Batista. Irmãos, João Batista, ele tinha uma missão: revelar a Cristo. Nós também temos uma missão: revelar a Cristo a todo aquele que precisa conhecer o Senhor. Então havia, dentro dessas profecias, há uma das profecias lá em Daniel 9, 25 e 26, que Daniel vai profetizar que veria o Messias. E dentro dessas profecias, o papel de João, dentro dessas profecias, era anunciar a Cristo, é ser precursor de Cristo, era andar com Cristo. Ele abre mão disso para ter o seu próprio sucesso pessoal. Então, irmãos, não abra mão de Jesus pelo teu próprio sucesso pessoal, porque no final, João não tem um final feliz, ele acaba perdendo a cabeça. Ele perde a cabeça porque ele tenta medir força com Jesus. Então Jesus precisava parar o seu ministério, e ele não para o seu ministério para a obra de Jesus Cristo continuar, para que a obra de Jesus Cristo venha se engrandecer. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus quer te usar. Jesus tem nos chamado para que o ministério de Jesus venha a ser engrandecido em nosso meio. Então eu venho te dizer nessa noite, meu irmão, hoje eu trouxe uma mensagem racional. Eu quis te ensinar quem era João Batista. Eu quis te dizer aonde estavam as profecias sobre João Batista. Então, te mostrar onde estava escrito tudo aquilo que eu estou dizendo, para que você entenda que se Jesus te chamou, se Jesus nos chamou, nós não podemos medir força com Ele. Se Jesus te chamou, vá na direção de Jesus. Sabe, aquele que te chamou, Ele é o cabeça da igreja. Eu quero te dizer nessa noite, a igreja já tem um cabeça. Não tente ser cabeça. Não tente ser cabeça de tudo que vai acontecer na tua vida, porque tudo está na mão de Deus. Jesus quer ser o nosso cabeça hoje. Jesus quer ser aquele que nos guia. Mas Jesus primeiro se apresenta, João, foi isso que eu disse. Então Jesus primeiro quer se apresentar a você. Eu creio que Jesus já se apresentou a você. Então, em segundo lugar, Jesus agora, depois de se apresentar a você, depois de alguém ter te chamado, depois de alguém ter te apresentado a igreja, depois de alguém ter te apresentado a palavra, Jesus agora está passando por você. Eu quero te dizer nessa noite que há um desejo no coração de Deus. Há um desejo no coração de Deus que nessa noite o teu coração se converta. Que a tua mente essa noite, que venha mudar a tua mentalidade. Sabe o que aconteceu com João? João não muda a sua mentalidade. Sabe, Jesus vem apresentar o reino é uma mudança de mentalidade. Eu venho nessa noite te falar, meu irmão, nós precisamos seguir a Deus, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa maneira de pensar, abrindo mão das nossas certezas. Ei, João Batista não abriu mão das suas certezas, ele ficou preso na sua própria certeza, e tem muita gente perdendo a cabeça, porque ele fica preso às suas próprias certezas, ele vira escravo,
dizendo: vem caminhar comigo, eu tenho uma nova chance, eu ainda estou te chamando, eu ainda conto contigo. Eu vim nessa noite te dizer que Jesus ainda conta com você. Eu venho nessa noite te dizer: o inimigo não tem poder para te acorrentar se você não deixar, se você seguir a Ele, se você não continuar fazendo aquilo que você pensa que é certo, se você ouvir a voz do Senhor, aleluia, você não vai perder a cabeça, você vai entrar em Jerusalém, assim como diz lá em Mateus 21:1, na entrada triunfal, na entrada de triunfo. Eu estou falando aqui, na entrada, em regiões que nós nunca entramos, em regiões que Jesus quer nos conduzir e ainda vai te colocar na frente. Assim como Ele teve lá na cruz com aqueles 2 ladrões, dizendo: ainda estarás comigo hoje no paraíso. Aleluia. Sabe, Jesus está dizendo: eu quero dar condição para que você se converta, para que você tome a direção certa, mas não há outra direção a não ser a minha direção, a não ser o meu caminho. A palavra de Deus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus quer ser o teu caminho. É isso que Ele apresentou para João Batista, e João Batista negou. Não negue o chamado de Cristo. Cristo está te chamando essa noite, assim como chamou João Batista. Não negue o chamado dele. Amém. Tire a dureza do teu coração, te converta ao Senhor essa noite. Espero que essa mensagem venha penetrar no teu coração e que você possa entender a voz de Cristo te chamando, para que você não vá parar em cadeias e não vá perder a tua cabeça, e a tua cabeça vá parar na mão de Satanás. Mas Ele quer ser o teu cabeça, a tua instrução e a tua direção.